gente iniciou no YouTube também agora, tá? Ao mesmo tempo. Tá bem, obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco aqui nessa tarde. A gente está começando hoje a nossa agenda de oficinas. Eu sou a Amanda, para quem ainda não me conhece, sou da assessoria pedagógica aqui do campus de Poços. A agenda de oficinas, ela é uma atividade pedagógica voltada para os estudantes de todos os períodos dos cursos, para todos os estudantes de todos os cursos. Porém, cada atividade tem um público-alvo específico, mas não é impeditivo para que todos os estudantes participem. Nessa agenda de oficinas, a gente tenta contribuir com a formação dos estudantes, oferecendo atividades que são transversais ao curso. O que é isso? É quando a gente traz para esse espaço de formação, para a gente construir conhecimentos sobre questões que vão além dos conteúdos das disciplinas. Ou seja, tem alguns elementos, algumas práticas, né, que a gente espera do estudante do ensino superior, que faz com que o desempenho dele seja muito melhor. Isso vai além de conhecer o conteúdo. Tá bom, filha. Eu tenho uma bebezinha de 2 anos que sempre participa das lives. Que faz com que esses conhecimentos ultrapassem a dimensão dos conteúdos. Então, ao longo dos meses, nós vamos divulgando essas oficinas, nós teremos todas as terças-feiras uma atividade programada, uma oficina programada, palestrantes daqui de Poços, de outros campi, que são parceiros conosco. Nós temos a validação dessas oficinas pela equipe do PTA, pela coordenação do curso de vocês, por outros órgãos como a COGRADE, a CRCA que está aqui. A gente tem o apoio do SENAC, o Zancan está aqui conosco hoje, enfim, é uma rede de parceiros que permite que essa agenda de oficinas aconteça. E ela é pensada para vocês, então, é um gosto ter 47, 46 pessoas aqui conosco nessa tarde. Hoje, nessa abertura, nós estamos recebendo a Paula Sato, que é a chefe da Coordenadoria de Registro e Controle Acadêmico, e nós estamos recebendo o Lúcio Zancan, que é o presidente do SENAC Cientec, que é o centro acadêmico do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. Essa primeira atividade tem o tema da rematrícula, e é muito propício para o momento. A gente está entrando na fase final do ERE, logo vai começar aí a fase de rematrícula, e aquelas dúvidas que ficam lá na minha cabeça, o que eu faço agora, tá hora da gente saber com quem entende do assunto. Então, Paula, Zancan, Carol, eu agradeço o apoio da Carol, agradeço a disponibilidade de vocês dois de estarem aqui conosco para dar essa atividade e contribuir para a construção desses conhecimentos transversais. E agora, é com vocês. Amanda, só vou dar um recadinho aqui, Sim, antes deles recados da Carol. Para o pessoal que está participando, logo menos eu vou mandar o link da presença, da lista de presença no chat, e aí, quando vocês forem preencher, tenta não escrever o e-mail errado, prestar bastante atenção, porque às vezes na hora que a gente for enviar, a gente não consegue, aí fica o e-mail perdido e o certificado perdido, se a pessoa não reivindicar. Então, ficar atento no chat, não precisar ter vergonha. Se tiver vergonha, eu vou ficar de olho no chat, a gente vai interagir, se não quiser liberar o áudio. E vamos aproveitar, gente. Qualquer coisa, eu tô aqui se precisar, Paula e Zancan. Beleza. Só para eu ver quem está apresentando, é a Carol, né? Tá. Você vai me falando. Não, tá, beleza. A Paula também, como precisar. Paula quer começar falando alguma coisa? Só para os recadinhos do calendário ali. Então, a primeira coisa que eu queria ver é que temos alunos reclamando que não estão conseguindo entrar na sala. A gente está com algum controle específico hoje? Na verdade, é preciso estar com um e-mail institucional. É aquela orientação da Unifal. Fora do e-mail institucional, a Carol não tem autorização para liberar. Certinho, eu vou respondendo o e-mail aqui enquanto a gente vai conversando. Passa para mim, fazendo favor? Vamos lá.
ver o nosso calendário ao longo, né, desse início, digamos assim, esse fim do ERE até o início das próximas atividades, né? A gente tem algumas atividades que vão ser ofertadas. Alguém está escrevendo que não conseguiu entrar para o link. Vamos continuar, então. Daqui a pouco, a gente vai descobrir o que está acontecendo, já já. Essa agenda de oficinas virtuais, a gente tem planejado com mais atenção, com mais entusiasmo também, porque nós sabemos que muitos alunos, eles entram no começo do curso, tem gente que entra um pouquinho mais para frente, então, às vezes, dá um descompasso entre o que as pessoas conseguem fazer, o que as pessoas já sabem fazer. Então, antes de chegar no momento desesperador da renovação de matrícula, a gente já vai antecipar e já vai mostrando para vocês. Por quê? Porque a renovação de matrícula não vai ser só apertar um botão. O começo do semestre não é só participar da aula. Então, ao longo dessas oficinas, a gente espera que vocês possam aproveitar mais tudo que vai ser ofertado. Então, começamos hoje, no dia 23, com essa oficina para a gente conhecer um pouquinho mais sobre renovação, e no próximo mês, nos próximos meses, nós teremos mais oficinas. Eu peço que vocês se empenhem em participar. Elas estão sendo elaboradas com bastante carinho, com bastante atenção, e isso serve não só para vocês aprenderem, mas também serve para nós aperfeiçoarmos todo o nosso trabalho, como que funciona a nossa comunicação, e também com relação às ferramentas que são disponibilizadas no sistema acadêmico. Tá joia? Sacan? Beleza. Bom, galera, eu vi que tem bastante gente aqui 2020/2, que para vocês está sendo o primeiro semestre, já chegaram meio que nessa bagunça, né, que está sendo essa mudança que a gente está tendo aqui em aula remota e tudo. Então, imagino que vocês não estão tendo essa, como é que se diz assim, talvez não seja o que vocês estavam esperando, tá? Mas é normal e eu espero que a gente logo passe isso. Mas, por enquanto, a gente vai ter que ir dando nosso jeitinho. O restante do pessoal acho que já está um pouco acostumado com a questão de rematrícula, mas é sempre bom dar uma relembrada, né, como que é a situação. Além da rematrícula, a gente tem algumas datas importantes aqui também. Se a Paula puder só corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas no dia 2 de abril a gente vai ter, então, o nosso último dia de aula, tá? Dia 2 de abril ainda é um dia de aula, então se algum professor passou atividade para vocês, ele está no total direito, porque ainda é aula, tá? Dia 6 de abril é o último dia que os professores têm para poder mandar as notas para o CRCA. Isso não significa que é o último dia para estar lançado no sistema acadêmico. Então, dia 6, ainda esperem um pouquinho, tá? Esperem o lançamento, tudo certinho. No dia 7 de abril, aí sim o CRCA vai fazer o fechamento do semestre. Aí sim vocês dão uma olhadinha no sistema acadêmico, se tiver alguma coisa lá com problema, alguma nota que não foi lançada, algum professor às vezes esquece, é normal. Aí vocês entram em contato ou com a gente ou com o CRCA só para dar aquela lembradinha, ó, tem tal matéria ali que eu acho que tem uma coisa errada que o professor não lançou, esse tipo de coisa. Dia 12 de abril é uma data que o pessoal que está quase se formando não pode esquecer. Dia 12 de abril é o último dia para você solicitar a colação de grau. Tá? Se esse agora que a gente está, que vai acabar no dia 2 de abril, é o seu último semestre, dia 12 de abril é o último dia que você pode fazer o pedido de colação de grau. O CRCA enviou um e-mail para todo mundo, acho que no finalzinho do ano passado, né, Paulo? Com aquelas instruções lá falando certinho qual a documentação que precisa para colação, tudo isso está lá naquele e-mail, tá? Muito em breve enviarei de novo. Para relembrar o pessoal. Vou ler de novo as minhas mensagens. Tá. O ponto aqui agora importante para todo mundo é, dia 26 de abril, começa a primeira fase de rematrícula no sistema acadêmico. Tá? Para quem é calouro, eu acho que essa data ainda não... Como é que se diz assim? Ah, tá, beleza. Dia 26 de abril começa a nossa primeira fase. Tá? Já a gente vai explicar por que é primeira fase e por que é questão de fases, tá? Mas o importante é, dia 26 de abril até dia 29, fiquem atentos a e-mail, aviso no WhatsApp, no grupo do Facebook, fiquem espertos, tá? Passa para o próximo, por favor, Carol. Essas datas que foram faladas aqui é mais do coisa do semestre passado.
tá? Do próximo semestre, 2021/1 e do 2021/2, vocês vão encontrar no calendário acadêmico, que a gente publicou lá no blog do Senac, tá? Tem o nosso link aí. Lá no menuzinho lá em cima tem lá calendário 2021. Lá vocês vão encontrar todas as informações do ano inteiro que foi aprovado pela Prograde. Próximo, por favor. Uma coisa importante que a galera deixa de lado até a hora que no último dia, questão de tutores do PTA. Tá? A professora André acho que não pôde vir hoje, mas vou dar um resuminho aqui do que é o PTA. A Carol me assustou ali agora. O PTA é o seguinte, a Unifal tem um conceito de professores tutores, tá? Professor tutor é aquele professor que vai dar uma força para você ao longo de todo o curso. É aquele professor que vai te ajudar a montar a sua grade, é aquele professor que vai te dar dicas de como que você orienta a sua grade, para qual engenharia você quer ir. É aquele professor que vai ser seu parceiro até o final do curso, tá? 2020/1 e 2020/2, a gente entende que não tiveram muito contato com os professores ainda. Então, vai ser normal, talvez, alguns quererem esperar um pouquinho para poder decidir qual tutor vocês querem. Mas assim que vocês souberem de alguém que viu, que gostou da didática do professor, teve aquela conexão com o professor ou com a professora, dê uma pesquisadinha sobre o PTA e sobre o programa de tutoria, tá? O PTA também ajuda com outras coisas, eles têm a parte do manual de orientação ao discente, que é uma tabelinha justamente mostrando, recomendando quando que você puxa qual matéria, se você quer para uma engenharia X, qual matéria você tem que puxar ela, quando, tudo tem lá na página do PTA, no site da Unifal, tá? E, além disso, as oficinas pedagógicas também. Próximo, por favor. Zancan, me deixa complementar um pouquinho para não perder o link. Uhum. Volta do PTA, Carol, só para a gente não avançar aí no tema do Zancan. A questão do PTA também, gente, tem mais frentes de atuação, né? O PTA, ele oferece o CIAP, vocês já viram a divulgação desses cursos, né? Que são cursos de nivelamento, aquelas disciplinas que tem mais reprovação, retenção. Então, a gente oferece esses cursos de aprimoramento para ajudar no desempenho dessas unidades curriculares. Então, às vezes, a gente não liga a necessidade de cursar esse CIAP, mas isso fortalece a participação de vocês nas unidades curriculares do curso. Além do professor tutor que vocês vão escolher, né, que é o que o Zancan acabou de dizer, durante agora os primeiros períodos, a própria comissão, os próprios professores que são da comissão do PTA, eles podem orientar vocês. Então, fazer aquela listinha de dúvida, não sei, não estou com dúvida nisso, não sei sobre aquilo, e aqueles plantões do PTA servem para isso, para usar esses professores que são da comissão para apoiar vocês nessas dúvidas, além de toda essa rede, né, de apoio, assessoria, CRCA, Cientec, mas usar o PTA para orientar vocês no percurso. Então, há muitas frentes de atuação do PTA, é uma organização ímpar que a gente tem, porque não é todo curso de graduação que oferece isso, não é toda universidade que oferece isso, então, quanto mais vocês aproveitarem o programa, melhor e mais profunda vai ser a formação de vocês. Toca o barco, Zancan. Por que é recomendado que vocês procurem um tutor, que vocês tenham auxílio na hora de montar a grade de vocês? É muito comum a galera puxar, isso ainda mais agora no remoto, mas no presencial também, a galera puxar 10, 12 matérias, alguém que se atrasou um pouquinho no primeiro período, quer compensar esse atraso agora, e acaba puxando 10, 12 matérias. Isso prejudica muito o aluno, porque começa a chegar a época de prova, começa a chegar trabalho, começa a chegar tudo isso, a gente começa a patinar, tá? Então, nem sempre é uma boa ideia a gente querer compensar todo o atraso da disciplina em 1, 2 semestres, do curso em 1, 2 semestres. Então, também é importante essa questão do professor tutor para poder dar essa ajuda em como corrigir um certo atraso ou como orientar vocês melhor para essa parte de montar a grade em si. Próximo, por favor.
Paula quer falar um pouquinho sobre o... Vou falar. Então, vocês viram lá, né? Que dia 26 a 29 de abril, a gente vai ter a primeira fase de renovação. A gente vai ter a segunda fase, do dia 1º ao dia 4, e a terceira fase, do dia 6 ao dia 9. O que significa a gente falar que nós temos 3 fases? Para que nós temos isso? O que vai acontecer? Bom, a partir do momento lá do dia 2 de abril, que encerrar, a partir do momento também do dia 7 de abril, quando eu fizer o fechamento do sistema acadêmico e você descobrir quais são as disciplinas que vão aparecer com novo status, do cursando, passando para aprovado, ou eventualmente para reprovado, a partir disso você vai ter um momento de planejamento. É o momento que você vai ter atrás do tutor, atrás de um veterano, atrás do Zancan, atrás da Amanda, eventualmente, perguntar como que você organiza melhor os seus horários, planejar quais são as disciplinas que você vai fazer, o que você gostaria de cursar, né? E aí você verificar como que você vai fazer isso. Não esqueça, prazo de renovação de matrícula, gente, dentro da universidade, principalmente dentro da Unifab Sagrado. Então, dia 26 a 29 de abril, você vai participar da primeira fase de renovação de matrícula. Os alunos que estão encerrando o BCT, no último dia do mês, dia 30, eles vão estar saindo do BCT e indo para a engenharia, já para a segunda fase. Na segunda fase, eles escolheram as disciplinas das engenharias. E aí, eventualmente, você vai escolher algumas disciplinas na primeira fase, vai escolher outro rol de disciplinas na segunda fase, e aí você descobre que tem mais alguma coisinha que você quer arrumar, e aí você vai utilizar a terceira fase. Essa distribuição, ela não é aleatória, existe uma organização do sistema acadêmico para que isso tenha de ser assim, tá? Então, às vezes você vai falar, poxa, eu queria já, nessa primeira fase, ver uma disciplina que é lá do fim do curso. Essa disciplina não vai estar lá. O pessoal que está iniciando, principalmente, você vai ver as disciplinas do semestre subsequente. Então, não se desespere, não se decepcione, tá joia? Terminando a terceira fase, a gente vai falar mais das fases, fique tranquilo. Terminando a terceira fase, no dia seguinte as pessoas vão desesperadas, ligar o computador e falar, gente, mas cadê? O que eu faço? O que está acontecendo? Calma. No dia seguinte, quando acaba a terceira fase, a gente vai trabalhar na terceira fase. O sistema acadêmico, ele vai fazer, a gente fala de rodar, né? O que significa isso? Ele vai fazer a apuração, né? Você vê que entre cada fase de renovação tem um dia vazio ali. Nesse dia a gente trabalha intensamente para verificar como que está a situação, se teve algum problema, consertar esse problema, certo? E aí, no final, não digo, após o almoço, mais ou menos, é o horário que a gente começa, então, a liberar o sistema acadêmico para consulta dos alunos. E aí, então, que você vai conseguir consultar o sistema acadêmico, verificar como é que ficou a sua grade, e, então, começar suas aulas no dia 11 com tranquilidade. Tá joia? Zancan, você quer dar uma palavrinha? Paulo, tem uma dúvida dessas fases, sabe? Vamos lá. Tem diferença, assim, de prioridade, por exemplo, se você começa a esquematizar as suas matérias na primeira ou na segunda fase, tem, tipo, interferência de prioridade, alguma coisa assim? Temos. Porque no primeiro dia, quando você abre o sistema acadêmico, na primeira fase, a preferência são as disciplinas do semestre subsequente. Então, você está hoje no primeiro período. Aí você está indo para o segundo período. As disciplinas que vão estar abertas para você, previamente, assim, digamos, deferidas, está um plano lá para você, são as do segundo período e as dependências. Então, se você já não entra na primeira fase de renovação de matrícula, o sistema, quando ele rodar, né, nesse interstício do dia 30, ele vai falar, bom, essas vagas não foram aproveitadas, então elas vão ser aproveitadas na fase seguinte para aqueles que se interessarem. Então, na segunda fase, as vagas que são do seu período e do seu turno vão estar disponibilizadas para as que sobrarem, né, na segunda fase. Então, as pessoas que às vezes estão fazendo integral, quer fazer uma disciplina que vai sobrar um lugar na grade no noturno, elas vão começar a conseguir enxergar essas vagas só na fase seguinte. Será que deu para entender ou foi muito ruim? Vamos lá. Não, deu para entender total. Deu para entender? E você Joia. acha que é mais favorável, por exemplo, na primeira fase, então, você já puxar todas as matérias que você quer
seja com as obrigatórias, eletivas, diretivas? Você acha que dá para encaixar no grade? O que você acha sobre isso? A primeira fase não é tudo que vai abrir, né? Principalmente para o pessoal que é dos 3 primeiros períodos. Vai abrir somente as disciplinas do período certo, do turno certo. Então, todas as que ele conseguir já encaixar e verificar que está bonitinho, porque geralmente essa grade do primeiro, segundo e terceiro período, ela vai bem estruturadinha, bem encaixadinha, para você ter o maior aproveitamento de carga horária possível. Então, possivelmente, melhor você sentar e já olhar essa grade com bastante carinho, e deixar os ajustes finos para a segunda e terceira fase, sim, isso mesmo. Entendi, Paulo, obrigada, viu? Zancan, é para eu parar de compartilhar agora? Isso, deixa eu colocar essa guia aqui. Tá. Só aproveitando também essa questão de, como é que se diz assim, de rascunhar a sua grade, depois o Senac vai estar mandando para vocês meio que uma planilha de modelo para vocês usarem, tá? A gente montou para vocês usarem para poder dar uma rascunhada ali sobre o que fazer antes da primeira fase, tá? Ok, falar um pouquinho sobre as fases em si. No dia 26 de abril, a gente vai ter a abertura da primeira fase de matrícula, de renovação de matrícula, desculpa. No dia 26 de abril, vai abrir para vocês uma opção para vocês enviarem um plano de estudos, tá? Esse plano de estudos é onde vocês vão montar certinho qual turma vocês querem puxar, em que horário, qual disciplina, se você vai puxar alguma DP, querer pagar DP ou não. Tudo isso é chamado em plano de estudos, tá? Então, dia 26 de abril, a gente tem a abertura da primeira fase, vocês vão enviar o plano de estudos. Dia 29 de abril, acontece o fechamento da primeira fase. Do dia 29 de abril até o dia 1º de maio, o sistema acadêmico vai processar todos esses planos de estudo, tá? E no dia 1º de maio, quando abrir a segunda fase, vocês já vão ver qual que foi deferido, quais disciplinas foram deferidas e quais foram indeferidas lá no plano de estudos também, tá? Viu o que passou e o que não passou? Tá contente com a grade que ficou? Beleza, você não precisa fazer mais nada, é só aguardar terminar o período de renovação. Indeferiu alguma aqui num horário, eu acho que eu vou acabar puxando uma outra aqui para poder tampar o horário ali, ou deferiu, mas eu mudei de ideia, pode acontecer também. Deferiu tudo isso aqui, eu acho que eu vou puxar mais alguma coisa, com cuidado, mas né, pode acontecer também. Então, quer fazer uma alteração? Vocês têm também, de novo, no 1º de maio, até dia 4 de maio, vocês podem alterar o plano de estudos e enviar ele novamente. Mesma coisa, envia o plano de estudos, fecha a segunda fase, no dia 4 de maio, o sistema acadêmico processa de novo o plano de estudos de todo mundo, e na terceira fase abre no dia 6 de maio. Dia 6 de maio, de novo, dá o resultado da segunda fase, o que foi deferido, o que foi indeferido. Você ainda tem mais uma chance. Quer fazer alguma alteração? Não, tá bom do jeito que tá, beleza. Então, não precisa fazer nada, só esperar. Eu quero, talvez, trocar uma disciplina aqui, mesma coisa, não gostei disso aqui, eu vou trocar, dá para você enviar o plano de estudo de novo, tá? É feito, então, o fechamento da terceira fase no dia 9 de maio, e, de novo, o processamento pelo sistema acadêmico. A única diferença da terceira fase aqui é o seguinte, da primeira para a segunda, e da segunda para a terceira, vocês vão conseguir ver o resultado do plano de estudos lá, se foi deferido, foi indeferido, tá? Da terceira fase, a terceira fase até o final, não tem mais essa opção de você ver o que foi deferido ou não. O único lugar que vocês vão observar se foi deferido ou não, vai ser naquela telinha inicial do sistema acadêmico lá, que é quando você já vai estar matriculado na disciplina, tá? Então, se você puxou lá 5 disciplinas na terceira fase, e só apareceu 3 no sistema acadêmico depois, é porque as 2 que você puxou por último ali não foram aprovadas, tá? Não foram deferidas. Então, da primeira para a segunda, vocês conseguem ver o que foi deferido e foi deferido, podem fazer alteração. Da segunda para a terceira também. Da terceira para o final, não. Terceira para o final já é a sua última chance ali, tá? Dia 11 de maio sai o resultado final, que já é o início das aulas. Aconteceu algum problema aqui durante o período de rematrícula, ou puxei uma disciplina no mesmo horário sem querer,
acontecer algum problema técnico, alguma coisa do tipo, existe um outro período chamado readequação de matrículas, tá? Esse período consiste em a chance de você poder solicitar a readequação para a coordenação do curso, tá? Cada coordenador basicamente tem os seus critérios. A maioria dos coordenadores não vão aceitar você fazer um pedido só porque você esqueceu de fazer a rematrícula. Então, não percam os prazos, tá? Readequação de matrícula desse semestre vai ser entre 11 de maio a 15 de maio. Teve algum problema nas fases de matrícula? Então, você vai solicitar a readequação de matrícula lá pelo sistema acadêmico, tá? A coordenação tem um prazo para analisar que vai do dia 11 de maio a 4 de junho, e já vai te dar o resultado final, se é deferido ou indeferido. Fez toda a rematrícula e não teve nenhum problema? Beleza. Como a aula está normal, continua o semestre normal, tá? Carol, acho que eu vou continuar por aqui mesmo, porque eu já vou mostrar a tela ali, ou Paulo, você prefere mostrar você? Pode continuar, Zancan. Tá, beleza. Ok. Tá, esse fluxograma que eu mostrei para vocês aqui tem nesse link aqui, que também está no nosso blog, tá? Agora, como que é a renovação de matrícula em si dentro do sistema acadêmico? Acho que aqui a maioria sabe, mas a gente vai lá no clássico chapéuzinho, entra no sistema acadêmico, normal, faz o login com a sua matrícula e sua senha. Dentro do sistema acadêmico, vocês vão ver essa aba aqui, matrícula, tá? Para vocês, se vocês entrarem lá agora, vocês já vão ver essa aba. A diferença é que durante o período de rematrícula, de renovação de matrícula, vocês vão ver essa opção nova aqui, ó, renovar matrícula. Clicando nela, vai abrir essa tela inicial para vocês aqui atualizarem os dados de contato, tá? Confere se o endereço está certo, confere se o telefone está certo, tá com um emprego novo, altera lá, deixa o celular do pai, da mãe, do irmão, da tia, do vizinho, do cachorro, deixa tudo aqui como um contato de emergência, porque acontecendo alguma coisa, o CRCA tem acesso a esse contato de emergência, ou alguém pode estar entrando em contato se precisar, tá? Gente, por favor, essa parte é bem importante, tá? Eu já passei bastante apuro com isso. Então, vocês colaboram bastante quando preenchem e sempre verificam se os contatos estão certinho, tá bom? Podem ver até aqui que tem, ó, contato de emergência na cidade onde estuda, então, galera de Poços, coloca aqui, se não mora em Poços, coloca o telefone de um amigo daqui que tem aqui, coloca de um conhecido, alguém que estuda, alguém que está aqui em Poços. Quem mora fora, coloca o contato de pais aqui, de irmãos, de algum conhecido de fora da cidade, se for o caso. Atualizou os dados, continuar a renovação. Aqui, como já foi falado as fases lá, a primeira fase vai do dia 26 até o dia 29 de abril, a segunda fase do dia 1º até o dia 4 de maio, e a terceira fase do dia 6 ao dia 9 de maio. Tá? Vocês vão observar aqui, vai estar lá falando, essa é a tal fase de renovação. Ok? Vocês vão clicar nesse botão chamado Incluir Plano de Estudos. Ele vai abrir uma telinha para vocês aqui depois de um certo tempo, porque o sistema acadêmico é sobrecarregado, tá? E um detalhe importante, não precisa da 00:01 todo mundo querer fazer rematrícula, tá? Depois a gente vai falar, a Paula vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas não precisa. Se você faz a rematrícula... Pode falar, vai. Desculpa, Zé Lúcio, só uma coisinha, uma coisa que a gente precisa lembrar, isso aí é bom para essa tela, desse jeitinho, você vai enxergar se você utilizar o seu computador, seu notebook, tá? Usar o celular funciona, mas não funciona tão bem. Você pode ficar um pouco perdido de onde estão as abas, onde está o botãozinho. Então, às vezes, o pessoal me manda print, está vazio, porque tem que ficar rolando o dedo até achar onde que está o botãozinho. E aí me fala, Paula, o meu sistema acadêmico está com defeito, o incluir plano de estudos não está aqui. Então, por favor, tente usar primeiro o computador. De preferência, use só o computador para renovação de matrícula, para você não ter erro de clicar na turma errada, de clicar no horário errado, de clicar no professor errado. Tá joia? Desculpa, Zancan. Não, tranquilo, é isso mesmo. É aquele negócio, pelo celular vocês vão ter o mesmo acesso aqui, tem as mesmas opções e tudo. Só que pelo computador é muito mais prático, muito mais fácil de vocês conseguirem acessar tudo. Quem já viu essa diferença sabe do que a gente está falando. Tem menu ali que só aparece se você clicar num outro lugar específico, tem botão que só aparece se você rolar a página de um jeito muito estranho. Então, né,
preferência para computador. Aí, naquela questão que eu estava falando, o sistema acadêmico, ele é um pouquinho sobrecarregado nesse período, tá? É normal demorar coisa de tipo 2 minutos para poder atualizar uma página. É tranquilo, quer dizer, tranquilo não, né? Mas é normal isso, tá? Não precisa dar 26 de abril, meia-noite e 1, o pessoal lá dando F5 para poder atualizar a página rápido, para poder fazer ela rápido, tá? Você fazendo a sua alteração ali no plano de estudos, no dia 26 de abril ou no dia 29 de abril, tem a mesma prioridade, tá? A prioridade não é definida por ordem de chegada no sistema acadêmico. A prioridade é definida por uns outros critérios que a gente vai mostrar aqui depois. Então, deu dia 26, tranquilo, vai dormir, almoça, na parte da tarde você entra com calma e faz sua grade, ou faz no dia 27, tá? No dia 26 ou dia 29 não tem importância de que dia que você vai fazer, você vai passar pelo mesmo critério de prioridade. Tá. A primeira página que vocês vão olhar, vão observar dentro do plano de estudos é essa, tá? A galera do primeiro período, agora que está aqui, vai perceber que existem as DPs, tá? São as disciplinas que a gente não atinge a média necessária e ficam para trás. Essas DPs, elas vão aparecer numa aba específica no sistema acadêmico para vocês, tá? As dependências. É a opção sua de escolher se você vai puxar ela ou não no semestre. Isso envolve aquela questão de você ter visto a sua grade antes, ter planejado antes, ou até ter conversado com o tutor antes, tá? Então, dependência vai aparecer numa aba diferente. Vai ter a aba das normais, que são as obrigatórias do BCT, são aquelas 1.200 e algumas coisas horas lá. Tem a aba das eletivas e as diretivas, e eu conversei com alguns calouros também sobre isso naquela live que a gente fez, live extraoficial que a gente fez semana passada, mas as eletivas e diretivas são aquelas disciplinas orientativas para engenharia ou quase que opcionais ali, mas que você tem que cumprir uma certa carga horária. Essas disciplinas também é muito importante ser bem planejado antes, ser consultado o tutor, consultado o Senac, a gente pode estar ajudando nessa parte também, o PTA. Então, tomem cuidado, principalmente primeiro e segundo período, tomem cuidado na hora de escolher essas disciplinas, tá? Existem as obrigatórias sem período, que eu não sei, Paula, vai ter alguma esse semestre? Eu acho que não, né? Só as optativas mesmo. São as optativas mesmo. Isso, tá. E daí tem as optativas. As optativas têm 2 tipos de disciplinas que vocês vão encontrar aqui. O primeiro tipo de disciplina são as optativas mesmo. Você, escolhendo fazer ela, pelo puro e simples motivo de que você quer ela no seu currículo, tá? Não vai contar carga horária no seu histórico escolar, não vai contar carga horária para a formação do BCT, vai constar no seu histórico escolar normal, tá? Não é obrigatório você fazer, não existe uma carga horária obrigatória para você cumprir de optativa, é realmente optativa. Geralmente tem alguma disciplina aqui de dar um reforço em programação, dar um reforço em cálculo, algumas disciplinas desse sentido que vocês vão encontrar aqui. Além dessas, na aba das optativas é onde vocês vão encontrar, o pessoal que está chegando no finalzinho do curso vai saber melhor, é onde vocês vão encontrar as disciplinas das engenharias disponíveis para vocês puxarem no BCT. Quem olhou o projeto pedagógico do BCT viu lá que você precisa cumprir algumas horas de diretiva e eletiva. As diretivas também podem incluir as diretivas das engenharias. É aqui que vocês vão achar elas, tá? Depois deixa eu mostrar especificamente isso aqui. Ok. O plano de estudos funciona o seguinte. Cada disciplina, vocês vão ver qual período que ela, entre aspas, é recomendada, tá? O nome da disciplina, o código da disciplina e a carga horária dela. Vocês vão observar esse campo aqui. Esse campo é o campo da turma que você vai escolher para puxar. Tem disciplina que tem 2 turmas, uma de manhã e uma à noite, ou uma tarde com um professor e outro em outro dia da semana com outro professor. Aqui vocês vão selecionar a turma que vocês querem puxar, através dessa lupinha aqui. Fez errado ou quer tirar alguma coisa, quer tirar a inscrição dessa disciplina, é aqui nessa lixeirinha, tá? Então, toda disciplina que você quiser puxar, tem que ter aparecendo aqui qual turma que você quis ela, tá? Se tiver desse jeito aqui sem nada, é porque você não escolheu nenhuma
ela não vai passar por análise. Aqui que eu falei das normais, Paula, não, o pessoal do primeiro período que está indo para o segundo agora, não vai aparecer a grade padrão, né? Vai aparecer a grade do segundo período. Vai aparecer o segundo, tá, né? Tá, beleza. já vai estar desse jeitinho as disciplinas, unidades curriculares do segundo período. Tá. Então, nas normais lá, vocês vão observar que vai ter lá as disciplinas que são padrões do segundo período, com as outras que terceiro, quarto, etc. Não é porque elas estão aqui aparecendo que é que vocês estão inscritos, tá? Você só vai estar inscrito nela se tiver alguma coisa colocada aqui na turma. Então, apareceu aqui, você clica na lupinha e escolhe a turma, aí sim você vai estar inscrito nela. Então, as normais estão aqui. Para fazer inscrição, você clica na lupinha e vai aparecer essa tela para vocês aqui. Vai aparecer o nome do curso, tá? Creio que a maioria aqui seja do BCT, mas se for da engenharia também, vai aparecer o nome da sua engenharia aqui. A disciplina que você seleciona na lupinha lá. Pode deixar o ano em branco, pode deixar o semestre em ambos. Clique em consultar. Vão aparecer todas as turmas disponíveis para essa disciplina. Como no exemplo aqui, projeto multidisciplinar 1. Estava disponível a turma A, do ano 2020, né, do primeiro semestre, ia de quinta às 8 até quinta às 10. São 72 vagas disponíveis, foram 72 solicitações deferidas. Nessa fase aqui do exemplo dessa imagem, não tinha nenhuma vaga sobrando aqui, tá? Isso aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas, enfim, tem a disciplina, deixa em branco o ano, coloca semestre ambos, consultar, vai aparecer listinha de turma. Paula, a matéria que eu tranquei no primeiro período, para puxar agora, já tem que fazer de novo? Como que é? A dúvida da Janaína, né? Isso. A disciplina, ela vai estar na aba anterior, né, de dependências, porque Isso. agora a gente vai ter o incremento do período. Então, os alunos que estavam com o período 1, agora, né, fechando no dia 7 de abril, a partir daquilo vai começar a aparecer o período 2. Mas então, não as se disciplinas, não se assustem, não se assustem. Então, nas abas normais, na aba normal, disciplinas, vão constar todas do segundo período, e tudo que é do primeiro período vai estar na de dependências. Daí que, no caso, então, quem trancou a disciplina no primeiro período, mesmo estando trancado, vai aparecer na dependência, né? Ou nas normais. É para aparecer na aba de dependências. Isso, tá. Já a gente vai explicar isso aí, tá? Não se assustem, não saiam pulando da cadeira aí. Não é porque vocês não estão de dependência, tá? Voltando aqui. Tem a disciplina, pesquisou aqui, consultar, clicou. É só dar um clique mesmo aqui, vai aparecer para vocês lá. Vai aparecer a turma que vocês escolheram aqui. Desse jeito aqui, aparecendo desse jeito, significa que então que sim, vocês pediram inscrição nessa disciplina na turma A1, tá? Lembrando, que está em branco, vocês não pediram ainda, o que está inscrito aqui foi o que vocês solicitaram. Mesma coisa nas eletivas, tá? A diferença das eletivas é que... Ah, não, tá certo, as eletivas e diretivas também, mesma coisa. Procura o nome da disciplina, clica na lupinha da disciplina, volta aqui o nome, consultar, escolhe a turma e dá um clique, tá? Aqui que eu falei a questão das vagas. Por exemplo, nessa turma aqui, tinham 56 solicitações, 56 vagas. Dessas 56, 13 pessoas pediram vaga e foram deferidas, tá? Sobraram 43 vagas, e nessa fase, quando foi tirado esse print aqui, uma pessoa tinha pedido também. Ou seja, o que dá para entender? Paulo, você não lembra quando foi tirado esse print, né? Em qual fase? Na verdade, esse aí foi do sistema paralelo, um sistema teste que nós utilizamos. Mas, basicamente, isso aí, se a gente for ver, é da ocupação do final da segunda fase de 2020/1. Tá. Então, vamos dar um exemplo que é da segunda fase, que vocês vão ver a segunda fase desse jeito. O pessoal da primeira fase tinha 56 vagas, 13 pessoas na primeira fase pediram vagas e foram deferidas, ou seja, para a segunda fase sobraram 43 vagas. Na segunda fase, teve uma pessoa que já pediu. Você clicando aqui e se inscrevendo, você vai ser a segunda pessoa, tá? Então, a diretiva também é a mesma coisa. Pode falar. A Gabriela perguntou qual o perfil formativo. Ah, tá. Foi que acho que o Paulo Vitor falou ali
é o manual do PTA, o MOD. E deixa eu pegar para vocês aqui. Manual do alunos. Eu vou mandar no chat aqui para vocês, tá? E no YouTube lá também. Mas acho que o perfil formativo que o Paulo estava falando também é o que vocês encontram lá no projeto pedagógico do BICT. Tá? Lá também, do curso que vocês querem, tendo da Engenharia Química, Ambiental e Minas. Entrando no projeto pedagógico lá, tem para vocês o que é obrigatório vocês terem puxado ao longo do BICT. Tá? Se não conseguir responder a dúvida, pode mandar de novo, que eu tento de novo. Então, normais, eletivas e diretivas, é tudo nesse mesmo esquema. Clica na lupinha, vai estar a disciplina, clica em consultar, né? Clica em consultar, clica na disciplina, vai estar inscrito. As optativas, que vai ser um pouquinho diferente aqui, que entra aquela questão que eu falei para vocês de disciplina de outro curso, que é das engenharias. Quando você clicar aqui em incluir optativa, antes de tudo, dessa vez vocês vão ter que escolher antes de tudo qual curso de origem dessa disciplina. Vai ter caso de ter disciplina optativa que está sendo ofertada lá em Alfenas, para algum curso lá de Alfenas, que a gente aqui do BICT também pode cursar ela, tá? Por isso que é aberto esse campo curso. Então, se você quer cursar uma disciplina do BICT, que é optativa, coloca o BICT aqui. Quer cursar uma disciplina da Engenharia Química, que já é da Engenharia Química, mas você quer cursar ela agora, vai estar aqui. Quer cursar uma disciplina de, sei lá, espanhol, que está sendo ofertada pelo curso de letras lá de Alfenas, vai estar aqui também no curso, tá? Seleciona o curso de origem, procura a disciplina aqui, clica em consultar, mesmo esquema, vai aparecer a lista de turmas para vocês escolherem, tá? Um exemplo aqui, foi pesquisado o curso de Engenharia Química. Vocês podem, tanto pelo número, se você já souber o número do curso, quanto pelo nome do curso aqui, tá? Uma dica, matrícula de vocês tem o ano, ponto, semestre, ponto, número do curso. 2017.2.25, bem, esse aqui é o 25, tá? Engenharia Química 36 e assim por diante. Mas, por via das dúvidas, coloca o nome do curso aqui e consulta. Clica no nome do curso, ali, você vai procurar daí coloca o nome do curso, você vai fazer a mesma coisa com a disciplina. Procura o nome da disciplina e clica em consultar. Aqui é um exemplo da engenharia ambiental, tá? Número 34. Algo que eu acho interessante observar, né, que às vezes essas turmas optativas, elas são muito chamativas, elas são muito bacanas. Você fala, nossa, eu quero fazer essa disciplina. Pessoal, que está no começo, toma cuidado, dê preferência às disciplinas obrigatórias, as que estão no seu caminho curricular primeiro, certo? Essas você vai ter bastante tempo para fazer ainda. Toma cuidado também que quando nós voltarmos ao período presencial de aulas, se você escolher algumas disciplinas que são presenciais, de Varginha, de Alfenas, você vai ter que viajar para fazer disciplinas. Então, agora que a gente está no período do ensino remoto, é até bacana, mas cuidado para não sobrecarregar o seu horário, enchendo os olhos com essas disciplinas que são muito legais e não dar conta do que você precisa, que são das obrigatórias. Tá bom? Aproveitando, lembrando, justamente porque é o seguinte, é optativa, não é obrigatória na carga horária, mas conta como DP, tá? Isso vai no seu CDA também. Como se você reprovar na optativa, conta que você reprovou na disciplina normal. Então, cuidado com isso aí. Uma coisa que o PV aqui acabou de me lembrar é o seguinte, as turmas optativas, elas podem contar como diretivas também, tá? Foi feita uma resolução que isso no BICT, não sei dizer com certeza nas engenharias. No BICT foi publicada uma alteração, e se você puxar uma disciplina optativa, você pode entrar com um processo pedindo que as horas sejam aproveitadas na carga horária obrigatória das diretivas. Então, se você cursa 72 horas de uma optativa, você pode estar usando isso aí para poder abater naquelas 540 horas das diretivas, tá? Cuidado que não é toda optativa que é isso, tá? Acho que 90% delas dá para fazer isso, mas não são todas. Você tem que ver mais ou menos assim, é uma disciplina que faz sentido você puxar ela no BICT? Se você acha que sim, provavelmente é porque também você vai poder fazer esse pedido. Não adianta, por exemplo, quer dizer, não adianta não, mas
é mais difícil você puxar uma disciplina, por exemplo, relacionada à música e querer que ela seja abatida nas diretivas, tá? Isso varia de coordenação para coordenação, mas acho que deu para pegar um pouquinho da ideia como que funciona, tá? Tá em dúvida, pergunta pra gente. Uhum. É bom para isso você dar uma olhadinha sempre na dinâmica. Então, a dinâmica do BCT está naquele link que eu colei aqui no chat, peço para vocês olharem, o projeto pedagógico, sempre que há alteração do projeto ou da dinâmica, disciplinas novas desse rol de optativas e diretivas podem ser acrescentadas, mas é preciso ficar de olho se isso vai ser validado pelo curso mesmo, tá? Então, é uma resolução nova, então tome cuidado com essa parte. Tá em dúvida, vem perguntar pra gente, que a gente te ajuda nessa parte, tá? Ok. Mesma coisa, procure o número do curso, coloca a disciplina, consultar, quem é turma, pronto. Aí vai aparecer para vocês lá. Ah, tá, a optativa é diferente das outras, tá? Vocês viram que lá tinha todas as disciplinas, cada disciplina tinha aquele campinho em branco ali. A optativa não, a optativa já vai aparecer só a que você escolheu ali mesmo. Ok. Acabou tudo isso? Montou seu plano de estudos da primeira fase? Por favor, não façam a mesma coisa que eu fiz uns semestres atrás. Cliquem em salvar alterações e renovar matrícula. Sem clicar isso aqui, tudo que você fez aqui não aconteceu nada, tá? Vai ser ignorado. Então, montem a grade, cliquem em salvar alterações. Isso é muito importante. Se você tem DP, mas não puxou nenhuma, clique em sim, tá? Só para confirmar. Vai aparecer essa janelinha aqui. Não é obrigatório, mas é muito importante que vocês imprimam o plano de estudo de vocês e também imprima, né, salve em PDF, o comprovante de renovação da matrícula, por segurança de vocês mesmo, tá? Vai que dá algum problema no sistema acadêmico, vai que acontece alguma coisa, vocês têm isso aqui para resguardar vocês. Então, lembra, acabou de montar a grade, salvar alterações e imprime o comprovante de renovação, tá? Salve em PDF ali normal, vai aparecer para vocês ali um resuminho de como que tá? E esse aqui é como que é o protocolo. Pode falar. Eu tenho uma preocupação também quando o pessoal utiliza o celular nessa hora. As pessoas muitas vezes não encontram o botão de salvar o plano de estudos e tem gente que depois também não encontra o protocolo de renovação de matrícula. Então, se vocês utilizarem o computador, seu laptop, você vai ter uma segurança a mais, né, de você encontrar direitinho. Desse jeito como você está vendo na nossa tela, vai estar da mesma maneira localizado no sistema acadêmico quando você for renovar a matrícula. Então, é bem importante você atentar. Se você tiver somente o celular, fique atento na hora de você procurar esse botão para clicar e aguardar gerar, de fato, esses dois comprovantes, esses dois extratos de que você, de fato, concluiu a renovação de matrícula. Sem isso, é muito perigoso você não ter conseguido concluir, tá? E é mais comum do que parece isso acontecer, tá? Eu tive uma fase que eu tive um deslize ali, não percebi, não salvei e quase me ferrei. Então, por experiência própria, tomem cuidado com isso, tenham certeza de que vocês salvaram. Enquanto vocês não verem essa telinha aqui, não dá por garantido, tá? Enquanto não vê a telinha, é porque não tá certo. Viu essa telinha, imprimiu o comprovante, aí pode dormir tranquilo. Vai sair então o PDF, vai sair o PDF do comprovante, do protocolo, né? Tá. Recomendado também, quer confirmar, mesmo se você foi matriculado, entra no sistema que você fez a inscrição, entra no sistema acadêmico de novo, vai lá em matrícula, clique em renovar matrícula de novo, se não me engano acho que vai estar assim, né? Renovação de matrícula, plano de estudos, e vai estar um pouco diferente da primeira vez, vai ter uma telinha para vocês com o plano de estudos que vocês escolheram da última vez. Então, acabou de fazer rematrícula, salvou, imprimiu o comprovante, volta lá naquela parte e vai estar aparecendo para vocês assim. Cada um no seu campo. As disciplinas normais, as eletivas, as diretivas, etc. e tal. Confirma se está tudo certinho, confirma se os horários estão batendo e beleza. Ó, tudo certinho aqui. Se está tudo certo, não precisa editar o plano de estudos, tá? Entrou aqui, viu que está tudo certo, já pode sair, tá tudo certinho. Tá. Isso foi a primeira fase. Como eu mostrei para vocês lá atrás, depois disso,
vai começar o período de que o sistema acadêmico vai fazer o processamento, então vai abrir a segunda fase de renovação no dia 1º de maio, tá? Não vou ter a tela para mostrar para vocês aqui, mas na segunda, o que vai acontecer? Nesse status aqui, ó, nesse campozinho status em cada disciplina, vai aparecer para vocês se foi deferido em verdinho ou se foi indeferido em vermelho, tá? Aí vocês vão ter a opção de, na segunda fase, nessa mesma tela que está aparecendo aqui, vir aqui, clicar em editar plano de estudos e refazer a sua grade do jeito que você preferir ali, ou tirar o que foi indeferida, ou colocar outra no lugar, e assim por diante, tá? Então, na segunda fase, tem que fazer alguma alteração, editar plano de estudos. Da segunda para a terceira fase também é a mesma coisa, tá? Precisa alterar, vai lá e mexe naquela parte. Agora, quer falar alguma coisa antes de entrar na parte de desempate, Paulo? Pode continuar, Zancan. Tá, Eu espero, ok. não sei se eu talvez abrir uma sessão um pouquinho, né, de perguntas, caso alguém Sim. tenha. Que a gente está falando direto, você está falando sim, acaba. Eu queria dar uma dica também minha, né, que eu fiz. Você falou uma cagada que você fez, eu também fiz uma vez. Acontece. Eu não sei o que eu fiz, que eu não prestei atenção nas datas das fases. E aí eu acho que eu estava no terceiro período ou quarto, eu não lembro. Eu fui abrir só a primeira vez na terceira fase, direto. Isso pode acontecer também. A sorte que, assim, não fui muito prejudicada. Eu ainda consegui puxar todas as matérias que eu precisava. Não sei o que aconteceu, que eu deu sorte lá conseguir. Mas eu fui abrir a primeira vez só na terceira fase. E aí eu puxei tudo na terceira fase. E ainda não consegui, eu acho, puxar todas as matérias que eu queria, né? Lógico, mas ainda não fui tão prejudicada por causa disso. Então a gente tem que ficar atenta às datas também, né? Na primeira e segunda fase. Considere-se muito abençoada. A maior parte dos casos que eu atendo é de desesperar, e eu olho, quase sento com o aluno. Meu Deus, vamos chorar, né? Ainda bem que você conseguiu as disciplinas. Não, e aí, nesse caso, deve acontecer muito caso de readequação, né? Quando acontece isso. Muito pedido, alguma coisa assim. Quando a pessoa vai nem sempre os coordenadores vão aceitar simplesmente porque você perdeu o prazo, tá? Exatamente. Ok. Mas realmente é comum a gente deslizar. Às vezes até você monta tudo certinho, mas esquece uma coisinha ou outra ali e acaba não enviando. Então, é muito perigoso essa parte, então tomem cuidado. Como a Ana falou, meu caso também foi parecido. Deu problema na primeira fase, mas ainda teve a segunda e a terceira que eu pude arrumar. Tem gente que às vezes que esquece de mexer alguma coisa na terceira fase e perde completamente a disciplina, ou simplesmente esquece do período de rematrícula e fica sem disciplina, tá? Então realmente tomem cuidado com as datas. Uma dica do Pedro ali, realmente, se você no celular, no Chrome, pelo menos que eu sei de cabeça, não sei os outros, você abre o menuzinho lá em cima, versão computador ou versão desktop, vai ficar meio ruinzinho, mas vocês vão ver toda a tela inteira assim no celular. Então tem a opção também de fazer isso na hora que você estiver fazendo ali. Então, não é para todos. Teve casos isso, que eu atendi durante a renovação de matrícula, de pessoas falaram, olha, eu não consegui, eu não estou conseguindo achar. E aí a recomendação realmente foi para usar o computador. Quem não tinha, na época que poderia ter, né, o atendimento presencial, a gente emprestava o computador da nossa sala mesmo para o pessoal fazer a renovação, e a gente já verificava se haveria mesmo algum problema técnico ou não. Mas agora que a gente não tem, né, fica um pouquinho mais complicado, então tentar fazer no computador, notebook, pegar emprestado, alguma coisa assim, né? E uma coisinha, lembrando, se for pegar computador emprestado, se for na biblioteca, se for em algum lugar, desloguem do sistema acadêmico depois, tá? Uma coisa Muito bem lembrado. Pouca gente fala. Vai entrar no sistema acadêmico, no computador de um amigo, no computador de alguém, principalmente desconhecido, clique em sair do sistema acadêmico depois, tá? Quem tem acesso ao sistema acadêmico de vocês tem acesso à vida acadêmica de vocês e pode simplesmente resolver desmatricular você de tudo, tá? Então, tomem cuidado com isso aí. Dá para pedir cancelamento de matrícula, dá para pedir bastante coisa. Galera que compartilha a senha da conta do sistema acadêmico, cuidado com isso aí, tá? Ok. Como que acontece o desempate das fases? Você vai lá na primeira fase, escolhe seis disciplinas, monta o seu plano de estudos e faz o envio. Tinha 40 vagas na disciplina, você foi o 41º. Eu acho que é 40º, faz tanto tempo que eu não vejo isso, mas tá. Foi o 41 lá na disciplina,
Como que é feito o desempate? Primeiro, a prioridade maior é para quem está puxando a disciplina no período da disciplina. Se você está no segundo período, se você vai puxar fenômenos mecânicos, que é uma disciplina do segundo período, você tem prioridade sobre todos os outros, tá? Depois vem os alunos que não estão regulares no curso. Se você tem DP naquela disciplina, ou se você não cursou ela, se você está atrasado, se você está no terceiro período e está com DP em fenômenos mecânicos, ou está no terceiro período e não puxou fenômenos mecânicos ainda, você vem em segundo lugar, tá? Nesse segundo lugar, ainda tem um subdesempate. Primeiro vem maior carga horária cursada e aprovada no curso. Então, quem está mais tempo no curso com mais carga horária aprovada tem prioridade. Depois vem quem tem menos reprovações. Quem tem menos reprovações na disciplina que você está no desempate. Se foi o caso de você pegou DP, qual é a maior nota da disciplina? Tá? Se eu peguei DP, mas a minha nota foi 3, e o outro que pegou DP, a nota dele foi 4, e ele vai estar na minha frente. Tá? Por último, vem o CDA. Se tudo isso aqui empatou, o CDA vem para desempatar. Em terceiro lugar, vem o pessoal que estão adiantando a disciplina. Eu estou no segundo período e quero puxar empreendedorismo. Você vai ficar em terceiro lugar, tá? Então, resumindo a primeira fase, primeiro vem o pessoal que está no período certo, puxando a disciplina daquele período. Depois vem o pessoal que tem DP ou que está atrasado com aquela disciplina. E, em último lugar, vem o pessoal que está querendo puxar a disciplina antes da hora não, né? Mas antes do período recomendado. Também tem o subdesempate, que é maior carga horária, e depois vem o CDA. Isso na primeira fase. Segunda e terceira fase muda um pouquinho. Primeiro lugar, vem os alunos do curso e do turno, tá? Mesmo critério da primeira fase. Segundo lugar, mesmo critério da primeira fase, só que aqui muda o seguinte. Na primeira fase, vamos usar um exemplo aqui, digamos que você seja do integral e você está querendo puxar uma disciplina do noturno, tá? Na primeira fase, você não vai conseguir fazer isso. Na primeira fase, você só consegue puxar a disciplina do seu turno. Se você é do integral, você vai puxar só do integral. Na segunda fase, você vai poder pedir a disciplina do noturno, com a diferença de que, no desempate, primeiro vem o pessoal, a prioridade maior é do pessoal do noturno naquela disciplina, depois vem você, tá? Então, se você quer puxar uma disciplina de outro turno, saiba que, obviamente, o primeiro lugar vai ser do pessoal daquele turno lá, depois vem você, tá? Terceiro lugar, muda um pouquinho aqui essa parte em relação à primeira fase. Vem a maior carga horária cursada e aprovada no curso, depois o menor número de reprovações na disciplina, maior nota na disciplina e o CDA. Então é o terceiro item em vez de ser o segundo no desempate. E por último vem os alunos de outro curso. E vem os alunos que estão adiantando a disciplina. Isso vale para as optativas também, mas honestamente a optativa é mais difícil cair num desempate, tá? Ter que usar o desempate. Então, resumindo, segunda e terceira fase, primeiro vem o pessoal do turno da disciplina, depois vem o pessoal que está de outro turno querendo puxar ela, depois vem o pessoal que está com DP, ou atrasado, e depois vem o pessoal que está querendo adiantar. Optativas, mesma coisa. Paula, quer falar uma coisa? Eu gostaria de ressaltar uma coisa que acontece bastante e que às vezes o pessoal se decepciona muito. Quando você tem mais de uma turma em laboratório, a gente não tem agora, não vai ter agora, mas no futuro você vai ter e talvez vocês se lembrem disso. Às vezes, se você não tomar cuidado, é uma grande cilada você trocar de turma. Então, você está na 1, você quer fazer com seu amigo que está na 2, aí você troca e no fim das contas você fica sem a vaga. Então, isso aí tem que repensar. Algumas práticas de laboratório de informática, acredito que, não sei ainda se elas vão ser disponibilizadas esse semestre, agora eu não me lembro de cor, mas as de laboratório químico, né, de biologia, acontece muito. Então, dá um pouquinho de preocupação nessa parte. A galera, eu vou fazer uma referência muito restrita aqui, mas a galera que jogou Fall Guys acho que vai entender. Sabe quando você pisa num quadradinho e você não pode pisar nele de novo, senão você acaba caindo? Aqui é parecido isso aqui.
Se você está na primeira fase, você fica fazendo esse negócio de pula numa turma, vai para outra, depois na segunda, vai para outra, na terceira, pode chegar no final das contas, você vai ficar fora de todas elas, tá? Tome cuidado com essa parte. Não fiquem pulando de turma para turma, de uma fase para outra, tá? Porque pode ser não acontece o que a Paula falou, chega no final das contas, você não ficou em nenhuma das 3 que você procurou. Então tome cuidado. Tá. Agora a parte de mito ou realidade, que muita gente fala essa parte. Paula, eu vou pedir ajuda um pouquinho aqui também. Essa parte é interessante, Essa né? parte é legal. Então, assim, Olha, isso aí, a gente podia contar até com como é que fala, a participação dos colegas, do pessoal que estiver aí, se alguém quiser opinar, né? É bacana. se alguém ouviu algum mito, alguma coisa, tipo, é Tiver verdade, alguma tal coisa, né? coisa, assim, pode falar que a gente já responde aqui na hora, tá? Mas Coisa uma mais delas, comum. Pode falar, vai. uma delas que é mais comum e que eu acho muito engraçado, é o pessoal fala para mim, Paula, eu não sei como que eu fiquei sem a vaga nessa disciplina, porque era meia-noite um, eu estava na frente do sistema acadêmico, dei 1 milhão de F5, escolhi aquela disciplina, salvei o plano de estudos, e eu fiquei sem a vaga. A pessoa fica inconformada. Por quê? Porque agora a gente acabou de mostrar os critérios de desempate. Não importa se você conseguiu clicar primeiro com o seu amigo, que foi lá no dia 29, e vai clicar na mesma coisa. Se ele estiver na sua frente no critério de desempate, a vaga dele não sua. Então, não precisa desesperar. Dentro daquele prazo, dentro do prazo de cada fase, utilize o sistema acadêmico dentro desse horário. Não fique desesperado para fazer isso meia-noite um. Tá bom? Isso aí, então, é mito. Então, tanto faz você fazer no dia 26 de abril, meia-noite 1, ou 29 de abril, às 10h50, por favor, não deixe para a última hora. Às 10h50, não importa o horário que você vai fazer durante esse período, você vai ter a mesma prioridade que aqueles critérios, são aqueles critérios que a gente passou ali atrás. Uma que você não vai conseguir fazer meia-noite 1, porque você vai entrar lá, vai ter outros 500 tentando fazer, você não vai conseguir, tá? Vai estar sobrecarregado. Vocês podem observar, vai dar meia-noite 1, vocês vão entrar no sistema acadêmico, não vai ter como entrar, tá? É que nem o Enem quando tem época de SISU, esse tipo de coisa. Não dá para entrar. Justamente por quê? Porque a galera fica lá no F5, 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 ou arrastando o celular para baixo ali, não adianta, tá? PV, quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Boa tarde a todos, viu? Esse negócio de mito aí, de fazer o cadastro primeiro, é porque lá em Alfena, se não me falha a memória, é dessa maneira algumas disciplinas. Então, o pessoal carrega essa ideia de que aqui também é dessa maneira. Podem ficar tranquilos, galera, que realmente não é assim, tá? Aqui, o BCT, a Engenharia Química, a Engenharia Ambiental e a Engenharia de Minas não é por ordem de chegada no sistema acadêmico. Então, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, ou nem tanto, né? Mas ficar preocupado. Mas, né? Pode deixar para tarde do dia 26, pode deixar para a noite do dia 26. Só evitem deixar para a última hora do dia 29, por quê? Porque é o mesmo problema de congestionamento. Chega dia 29, dá umas 10, 10h30 da noite, todo mundo que esqueceu de fazer a primeira fase vai estar tentando fazer, o sistema acadêmico vai travar, todo mundo vai ficar sem conseguir fazer. Então, faz no dia 26, no dia 27, no dia 28, dia 29 já é perigoso. Então, tome cuidado com essa parte. Reserva no mínimo, umas 5 ou 6 horas antes do prazo final para poder fazer a rematrícula, tá? Porque deixar em cima da hora também, o sistema acadêmico pode falhar, o campus pode ficar sem energia, o sistema acadêmico cair, então tome cuidado. A Paula sabe bem dessas partes, né? Já aconteceu, gente, já aconteceu. No último dia da terceira fase, caiu o servidor da Unifal, né? Então, isso aí é bom a gente não contar muito com a sorte. Vamos fazer no horário que conseguir. Não precisa ser meia-noite e 1, né? Mas também não precisa ser 23h59 do último dia, né? Então, vamos achar um bom senso aí. O próximo ponto, bem interessante para a gente só retomar um ponto, né? Vamos lá. Na primeira fase, eu tenho prioridade nas unidades curriculares do meu curso, no meu período e do meu turno. Isso é verdade. Você está lá, indo do primeiro para o segundo período, você que está no integral vai ter prioridade nas disciplinas do segundo período, do integral. Então, fica tranquilo nesse sentido. Só se você quiser fazer esse ajuste fino para fazer uma disciplina no noturno, sobrando uma vaga, aí sim, você fica atento nas fases seguintes.
Não precisa CDA. desesperar que alguém vai tomar a sua vaga porque é Não. de outro turno, tá? Primeira fase, se você é do integral, a vaga do integral é sua, tá? Com mais aqueles outros critérios lá, tá? É só porque é questão de turno mesmo, é isso aí. E aí o pessoal fala, o CDA não importa, o que importa é quem chegou primeiro. Aí vamos retomar de novo. Sempre, hoje é aquele momento, agora é aquele momento que a gente fala como funciona e como não funciona. O CDA importa, é um critério de desempate. Então, quando a gente recomenda que vocês não lotem a sua grade de disciplinas, é para você evitar uma catástrofe nesse momento, de ter um CDA muito baixo, né, e você precisar aquele centésimo para passar na frente de alguém e garantir a sua vaga, certo? De primeira, você chega aqui, olha e você pensa, eu não vou chegar no desempate, ter que usar 4 coisas aqui para daí chegar no CDA. Chega, tá? Acontece de ter que usar o CDA como desempate. Se chegar nesse momento aqui de ter que usar o CDA como desempate, é igual a Paula falou, vai ter casos aí que, né, vai dar ruim. Vai dar ruim. Alguém tem alguma dúvida com isso? Podem ir mandando aí, tá? Mito ou realidade, ser veterano pesa mais? Depende, né, Paula? Depende. Se você é veterano, se você está no 5º período, ou 4º período, e está puxando uma disciplina do 4º período, vai pesar sobre todo o restante. Se você é do 4º período e está querendo puxar cálculo, que você pegou DP, por exemplo, você fica em 2º lugar, porque em 1º lugar tem o pessoal do 1º período, tá? Que está na disciplina certa. É aquele mesmo esquema que a gente viu aqui, tá? Primeiro vem os alunos que estão puxando a disciplina no período da disciplina. Depois vem o pessoal que está um pouco atrasado. Depois vem o pessoal que está querendo adiantar. Deixa eu ver o que a Jéssica falou. Vocês falam como é. Vão falar como é na engenharia também? Jéssica, esses critérios que a gente está falando aqui são os mesmos das engenharias, tá? Se você tiver alguma dúvida específica da engenharia, pode mandar que a gente tenta responder também. Mas essa questão, tipo assim, de meia-noite 1, questão da primeira fase de prioridade, CDA, vale também para engenharia, tá? A dificuldade é que quem está na engenharia, quando vai puxar a disciplina, não tem muita opção de turno, né? O turno da engenharia é integral, a não ser, de novo, que seja das disciplinas práticas, que não serão ofertadas ainda. E aí sim, você pode ter, de repente, um laboratório que é no integral, ou um laboratório que é no noturno. E a maior parte desses casos, das disciplinas, né, elas estão no BCT. Então, quem é da engenharia e precisar puxar disciplinas do BCT, tem a grande concorrência do BCT, que é prioritário. E lembrando, Paula, se eu estiver errado me avisa, mas se eu não me engano, na primeira fase você não consegue puxar uma... O pessoal que está do BCT na primeira fase não consegue puxar a disciplina da engenharia, não é? Não consegue, Isso. Só a partir da segunda. Isso. No caso de cada semestre, você vai ter prioridade? Se tiver no semestre da disciplina, sim, você tem prioridade daquela disciplina. Se você está no 3º semestre e quer puxar uma disciplina no 3º semestre, você tem prioridade sobre o restante. Está no 4º semestre e quer puxar a disciplina do 4º semestre, tem prioridade sobre o restante também. Não sei o se mesmo foi essa ocorre pergunta, mas da engenharia também. Isso. A mesma coisa. Então, os alunos do 7º período, na verdade, é um pouquinho diferente. A gente trava as vagas. As vagas, elas não são abertas para os demais alunos, elas são específicas para o pessoal que está participando do edital de transição do BCT para as engenharias. Por isso que só nas outras fases que o pessoal vai conseguir ver as vagas que sobraram. A gente volta naquela questão do desempate aqui também, que Mo fala sobre isso. Pessoal, na engenharia não é ofertada disciplina para o BCT na primeira fase, tá? Primeira fase é só cada um no seu curso, cada um no seu turno. Segunda fase é liberado. Na segunda fase, sim. Primeiro, eu vou uma disciplina da engenharia. Beleza. Primeiro vem o pessoal da engenharia, do turno daquela disciplina. Depois vem o pessoal de outro turno daquela engenharia. Depois vem o pessoal Depois vem o pessoal que está atrasado em outros cursos, mas que está querendo puxar a disciplina de engenharia. Depois vem o aluno de outro curso, DICT, por exemplo, que está querendo adiantar a disciplina de engenharia. Tá? Então, segue o mesmo parâmetro aqui. Se o plano de estudos automático está lá, não preciso fazer nada?
Também se não vai precisar cursar também se fizer isso, tá? Tem que tomar bastante cuidado, né? O plano de estudos, ele não é uma garantia de vaga. Por isso que precisa salvar, clicar no salvar o plano de estudos depois que você escolhe todas as disciplinas, as turmas, diretivas eletivas, optativas, etc. Bastante importante. Lembrar de novo, embora você chegue lá no finalzinho, imprime lá o seu plano de estudos, aquilo não é garantia de que a vaga está ok. Primeiro você tem que esperar entre uma fase e outra, ter a apuração e verificar se foi deferido ou se foi indeferido. Isso é bastante importante. Aquilo lá só é garantia de que você pediu aquela disciplina, tá? Não é que você tenha a vaga reservada. Só uma coisa também que é importante lembrar. Plano de estudos automático, ele vai aparecer para vocês tipo assim, ó. Deixa eu botar na mão aqui que é mais fácil. É muito slide, né? O plano de estudos automático, quando for o caso, vai aparecer para vocês assim. A diferença aqui, desse jeitinho aqui, tá? Não adianta salvar o plano de estudos sem colocar a turma aqui, tá? Se o plano de estudos automático tá lá, mas não tá colocado as turmas, se você salvar, você salvou ele em branco, basicamente, tá? Então, o plano de estudos está automático, mas confiram as turmas aqui. Aí, se as turmas estiverem preenchidas, aí sim você pode clicar em salvar, tá? Voltando aqui. Tá. Entre cada fase de... Pode falar. Não, pode falar. Entre cada fase de inovação, né, dá para fazer alteração do plano de estudos. O que significa isso? Em partes, né? Em partes, em partes. A gente tem que tomar cuidado que entre cada fase, muitos professores, tutores, às vezes falam, mas o aluno entende errado. Então, você tem a primeira fase, a segunda fase. Tem um dia lá no meio que a gente utiliza para fazer a apuração do sistema acadêmico. Nesse dia, você não consegue acessar para fazer edição do seu plano de estudos. Você vai ter que aguardar começar a segunda fase ou a terceira fase, para saber o que aconteceu. Agora, dentro da fase, você consegue fazer alteração do seu plano de estudos. É preciso cuidado para não confundir a questão dos prazos, tá bom? Entre a abertura e o fechamento da fase, você consegue fazer a alteração, tá? Alteração do plano de estudos. Entre o fechamento de uma fase e a abertura da outra fase, que é enquanto o sistema acadêmico está processando, não tem como você alterar, tá? Você precisa esperar abrir a fase para daí você fazer a alteração. Ok. Posso trocar turma em qualquer momento? Aí volta aquela questão que a gente falou do desempate. Na primeira fase, não. Você não vai conseguir nem ver as turmas dos outros períodos, tá? Não, desculpa. Turma, né? Turno. Tem turno e tem turma. São duas coisas diferentes. Turma, sim. Se você está indo da primeira para a segunda fase, na segunda fase você ainda pode trocar de turma, tá? Na segunda para a terceira, na terceira fase você também pode trocar de turma. Para trocar de turno, e do integral para o noturno, ou do noturno para o integral, puxar uma disciplina, né, do integral ou vice-versa, na primeira fase você não vai conseguir fazer, na segunda fase e na terceira fase consegue, mas tem aqueles critérios lá que a gente falou mais cedo, tá? Agora, se você quiser definitivamente trocar de turma, não, eu entrei na Unifal, no BCT, no integral, eu quero ir para o noturno. Aí existe o edital de remanejamento interno entre turnos. Isso. E daí já é um outro assunto, mas que também é importante de falar isso aí depois. Toma cuidado que esse qualquer momento não é qualquer momento. Alguns alunos vão falar, bom, então eu vou poder fazer isso na readequação? Tem que tomar cuidado. Na última readequação, as coordenações fizeram critério de que não ia ser possível você sair da turma extra 1 para ir para a turma extra 2, ou fazer, em vez de você fazer cálculo, né, na turma A1, fazer na turma A2. Isso não foi possível. Então, vocês têm que tomar cuidado que, às vezes, durante a readequação, a prioridade da coordenação vai ser outra. A cada semestre, as coordenações emitem um recadinho para vocês saberem como que vai funcionar a readequação. Então, trocar de turma a qualquer momento é um pouco arriscado deixar.
A questão do edital de turnos, quando você quer mudar, né, do integral para o noturno, fica atento que há, a cada final de semestre, um edital para fazer isso. Mas é somente se houver vaga no turno que você deseja, no período que você está indo. Então, tem essa restrição também. E é um edital, ou seja, está sujeito a todos os critérios do edital específico daquele edital. Então, se você realmente tem interesse em trocar de turma, ou de turno, né? Aí você fica de olho nessa parte, tem a parte mais fácil vocês entrarem em contato com a gente também, a gente passa para vocês isso aí. Mas aí, trocar de turno, tem que ficar de olho. E outra coisa também, você não pode trocar de turno estando, sei lá, no meio do semestre, tá? Ah, eu tô na metade do semestre aqui, não gostei do professor, eu quero ir pro noturno. Não dá, você precisa esperar acabar o semestre, você passando na disciplina ou não, aí você vai solicitar a troca de turno, tá? Vamos a gente antecipar. acabou respondendo a próxima pergunta, mas né, acabou de responder essa parte. Posso pedir troca de uma unidade curricular por outra se tiver vaga depois de acabar o prazo de readequação? Isso, 99% das vezes a resposta vai ser não, tá? Só se for um caso muito específico, muito que teve algum problema, alguma coisa, que a coordenação e o colegiado, depois que você abriu um processo, aceitou. Então, 99,999% não tem como. Então, mas aí vamos explicar direitinho, né? Posso pedir a troca? Pedir a troca você pode. A coordenação vai analisar bastante critérios, vai verificar, por exemplo, o mérito da causa, né, a justificativa que você está dando, vai verificar se tem vaga, e principalmente, se tiver já registros lançados pelo professor, e se na outra turma for outro professor que dá a aula, muitas vezes isso não vai ser viável, a troca, né? Porque daí o professor que vai receber você vai ter que fazer os registros que o outro professor já fez. Então, isso é bastante complicado. Não é questão só da vontade, de todos os requisitos. A gente precisa ver se vai ser viável ou não pelo sistema, pelo professor, pela didática, pela quantidade de registros que já foi lançado. Faço o trancamento de matrícula no curso ou em uma UC na hora que eu quiser? No curso, não, trancamento, né, desculpa. No ERI está sendo aceito, Paulo, ou não? Questão de trancamento no curso. Uma coisa que a gente precisa aprender a ver bastante é o calendário acadêmico. A gente estava no ensino remoto emergencial, em que muitas regras foram flexibilizadas porque era um momento emergencial. Agora, nós temos o calendário 2021/1, do primeiro semestre de 2021. Então, é preciso verificar os prazos que constam lá para o trancamento de matrícula no curso, para o trancamento de disciplinas obrigatórias, e também o cancelamento de inscrição em disciplinas optativas, que nesse caso é um pouquinho diferente, certo? Vocês têm que olhar isso, ó, beleza, nós temos ali o calendário, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, em maio. Em maio, o prazo lá. Aumentar um pouquinho, talvez, se bem que acho que vai ficar meio borrado ainda, mas do dia 11 de maio a 4 de junho, você pode fazer o cancelamento de uma matrícula em disciplina optativa, ou o trancamento de matrícula em disciplina ou no curso, tá? Eu cortei você, Paulo, desculpa. Não, imagina, não tem problema, nós estamos aqui numa parceria, não tem problema algum. Enfim, do dia 11 de maio a 4 de junho, basicamente, tá? Precisa ficar atento a isso, porque o que vai acontecer? O trancamento de matrícula, você vai fazendo requerimentos acadêmicos. O trancamento das disciplinas, você vai fazer direto no seu sistema acadêmico. Não sei se alguém conseguiu, né, fazer isso, teve experiência. Algumas pessoas mandaram para nós uns requerimentos acadêmicos e a gente teve que negar para pedir que a pessoa fizesse direto no sistema acadêmico. Se você tiver dúvida, quando chegar esse momento, aí você entra em contato para a gente mostrar onde que estão, né, os requerimentos acadêmicos, onde que fica o local para você realizar os trancamentos. Nessa tela, realmente, eu esqueci de fazer o print dessa parte. Dessa parte. Mas aqui, ó, deixa aqui. No sistema acadêmico, tá? Requerimentos acadêmicos aqui. Você pode fazer o cancelamento da matrícula, ou seja, o cancelamento do curso. Cancelar é diferente de trancar, tá? O cancelamento é definitivo, é o que você, não,
não quero mais o curso, ou estou indo para outro Estou lugar. saindo embora, né? É o cancelamento de matrícula. Eu puxei uma optativa, aquela que a gente estava falando atrás, e eu quero cancelar. Cancelamento de inscrição em disciplina optativa. Mas lembra, dentro do prazo, tá? Trancamento de disciplina é aqui, trancamento de matrícula é aqui. Matrícula eu quero trancar o curso inteiro. Disciplina eu quero trancar só essa disciplina. As duas têm prazos também. Muito bem. Tá? Próximo. Tá. Amanda mandou uma dúvida. É verdade. Aqui. Tá. Se eu reprovar por nota ou por falta, a consequência é apenas abaixar o CDA ou tem impacto diferente nas preferências de matrícula? Tudo que relaciona ao CDA, a gente acaba tendo algumas consequências, né? Na próxima renovação de matrícula que você vai sentir o pior impacto, porque daí você tem aqueles critérios de desempate, você provavelmente vai cair na hora de fazer essa apuração pelo sistema acadêmico. Principalmente se você cair em alguma situação que você vai precisar da readequação de matrícula, tá? É verdade. Porque a readequação de matrícula, você cai nos critérios definidos pelo colegiado e pela coordenação do curso. Se o colegiado, o PV está aqui, ele é membro do Sintec e é membro do colegiado também. Se o colegiado pega o seu pedido e vê lá que você tem 3 reprovações por falta na disciplina, já vai ser bem mais difícil de você conseguir, como é que se diz assim, de você conseguir ser aprovado o pedido que você enviou para eles, tá? Então, se você reprovar por nota e ou por falta, seu CDA vai baixar e vai ter um impacto indireto, sim, nas preferências de matrícula, tá? Há outros casos também que nós temos um problema, né? Por exemplo, o edital de ingresso nas engenharias. A classificação é pelo CDA. Então, se o CDA estiver muito ruim e você escolher uma disciplina, uma engenharia que naquele edital está com uma concorrência muito alta, fique preocupada, porque daí a sua classificação pode ficar cada vez mais baixa. É um grande impacto também. Fora que o PET tem requisito de você não ter DP por falta, bolsa de monitoria e bolsa de iniciação científica e bolsa de projeto de extensão, tem seus requisitos também de que algumas você não pode ter DP por falta, algumas você tem que ter o CDA maior que 4 ou maior que 6. Então, bolsistas da praxe também, né? Da praxe também. Tem uma tolerância, mas não é eterna. O CDA, ele tem essa importância em vários lugares, não é só questão de rematrícula, tem em vários lugares que tem importância também, tá? Essa questão de desistência tem um peso que é o seguinte: o que a gente considera como desistência de uma matrícula? É aquela pessoa que ela vai lá, se matricula numa disciplina, vê que o negócio não está dando certo e ela simplesmente larga a disciplina. Ela não tranca nem nada, só deixa ela correndo. O que acontece? Primeiro, que se você perguntar para muita gente, vai falar primeiro de tudo, desperdício de dinheiro público. Você está desperdiçando uma vaga, você está desperdiçando recurso, você está desperdiçando, enfim, toda a sua posição naquela disciplina. Além disso, você não fazendo as atividades, você não frequentando as aulas, você vai reprovar por falta, tá? Reprovar por falta eu acho que em termos, se você for colocar tudo na ponta do lápis, é uma das piores reprovações que você pode ter. Porque reprovar por falta tem essa questão de bolsa, tem essa questão do edital de engenharias. Então, se você vai desistir, pelo menos continua frequentando as aulas, tá? Porque, assim, pelo menos não, né? Na pior das hipóteses, continua frequentando as aulas. Tem um outro impacto, que daí o PV pode falar também, a questão da dilatação. Suponha que você, assim, a gente não escolhe ficar para sempre num curso, a gente às vezes está lá, acontece algum problema, a pessoa fica doente, a pessoa faz uma mobilidade acadêmica, muitas situações podem fazer com que a pessoa tenha de chegar no momento e precise de um recurso chamado dilatação de prazo. Então, nesse caso, quando o colegiado vai analisar, a reprovação por frequência é algo que pesa bastante. Então, precisa tomar cuidado nisso também, né? Significa o quanto você está se dedicando, o quanto você está valorizando o seu tempo, o tempo dos professores. É bem interessante realmente se atentar a isso.
principalmente dessa questão de desistir da matéria. Assim, realmente, não desistam, evitem desistir ao máximo. Mas a gente, como aluno, também a gente entende que podem acontecer problemas, pode, né, ter esse tipo de coisa. Então, a recomendação não oficial, né, que a gente faz é o seguinte: não, se for para desistir, não deixem de frequentar as aulas, tá? Tira 0, mas não deixe de frequentar. Só que assim, mesmo desistindo, mesmo você tirando 0, aí, além de você mesmo você não reprovando por falta, o seu CDA vai cair, tá? Então, tome cuidado. Seu CDA cair, se você desistir, seu CDA vai cair, vai cair sobre toda aquela questão que a gente falou, tá? Então, se você tá com medo de não dar conta, primeiro tem o tutor, depois pode vir falar com a gente, mas se você está com medo de puxar aquela matéria, talvez seja um motivo de você pensar se realmente vale a pena puxar ela, tá? A Amanda quer falar? Eu quero. É só para não perder aí o link de vocês, né? Essa parte da desistência, né, Zancan, Paula, porque às vezes a gente acha que o processo tá ruim, né? Não gostei da didática, não gostei da matéria, não gostei do sei lá o quê, mas a gente vai ter que enfrentar aquela aula uma hora. Então, já que você entrou, e como o Zancan acabou de dizer, se você reprovar, o seu CDA vai baixar, de qualquer jeito. Então, não reprovem por desistência. Fica, aguenta. Porque à medida em que você fica, você vai passando por aqueles conteúdos, você vai passando por aquela dificuldade, e ainda que te seja muito estranho aquilo num primeiro momento, quando você tiver que repetir aquela unidade curricular, a gente não quer que ninguém repita, né? Que todo mundo passe. Mas se acontecer de ter que repetir, quando você fizer pela segunda vez, aquilo não vai te soar mais tão estranho quanto foi pela primeira vez, porque você já teve aquele primeiro contato, você já sabe onde mora a tua dúvida, você já sabe qual vai ser a tua maior dificuldade, você consegue atingir isso de um modo diferente do que foi a primeira vez. Então, não desistir significa muita coisa, né? Ainda que não seja, assim, o melhor dos mundos, poxa, eu tô aqui, eu sei que eu não vou reprovar nessa matéria, mas você está construindo conhecimentos para enfrentar aquilo pela segunda vez. Né, Paulo Vitor? Pode falar, Pedro. Pode falar? É. Tá certo. Então, gente, reforçando um pouco o que o Zancan, a Paula e a Amanda falaram, é o seguinte: a questão da desistência na matéria e bombar por falta, ela atrapalha vocês na hora de fazer uma dilatação. A dilatação nada mais é que ficar mais de 1 a 3 semestres no BCT para terminar de concluir o curso. Em casos em que você tem reprovação por falta, é muito mais difícil você conseguir essa dilatação. Eu não falo que é impossível, porque depende de caso a caso, mas é muito mais difícil de você conseguir essa dilatação, porque fica meio que implícito ou dá a impressão de que você não se importa com a sua vaga na disciplina. E como a gente já falou aqui, gasto de dinheiro público em vaga que não se torna nada, em vaga que o pessoal pega a vaga e some depois, é pior para a gente do que reprovação na matéria. Enquanto a pessoa ainda está lá se esforçando, tentando, mesmo que seja só indo na disciplina, ainda é um gasto válido. O problema é quando essa pessoa desiste e essa vaga se torna nula. Ela está tirando a vaga de alguém que deveria desistir, que eu falo também é o trancamento, tá? Vocês que eu digo, alunos, pegam milhares de matérias, 12 matérias e querem trancar, para ver como que é, e tranca 6, vocês estão tirando 6 vagas. Então, isso é gasto para a gente, isso dá um problema para a gente, isso dá um problema para o colegiado, não para o colegiado, né, mas para a Unifal em si, e isso faz com que decaia ainda mais ao investimento que tem na Unifal. E em questão de aguentar até o final, eu sei que é difícil. Já teve matérias em que eu tive que aguentar até o final, porque eu não estava aguentando mais, eu não sabia o que estava fazendo na matéria, mas eu tinha que estar lá só para não bombar por falta. Já bombei por falta também, não escondo de ninguém, já bombei por falta, mas não é o indicado. Não é o ideal, mas acontece. E essa questão também de puxar 10, 12 disciplinas, por favor, galera, não vão com o pensamento de... É muito comum a galera ter o pensamento do quê? Eu vou, na terceira fase aqui, eu vou colocar 10 disciplinas,
Se eu passar nas 10, depois eu peço trancamento delas, de 3 ou 4 ali. Não façam isso, galera. Vocês vão estar tomando vaga de outras pessoas, tá? Puxem só o que vocês têm certeza que vocês querem fazer. Não fiquem nessa questão de que, eu vou puxar essas aqui, se eu passar nelas, eu tranco depois. Não façam isso, por favor. Fala de novo, PV. No caso, se vocês tiverem, tenho certeza de 10 matérias, eu vou fazer as 10 100%, mas eu tenho dúvida de uma. Eu queria puxar essa uma a mais, essa 11ª a mais, para ver como que é, e depois, se eu não conseguisse, eu trancava. Nesse caso, se você vai ficar com as outras 10 e vai trancar só uma, tá tudo bem trancar. O problema é exatamente esse que eu e o Zancan falamos. Puxar 12, trancar 8. Puxar 12, trancar 6. Só não faz isso. O resto, vocês podem tentar o máximo que vocês puderem. Com juízo, tá? Não vão puxar a grade louca ali também. Tenta puxar 15 disciplinas em ERE ali, porque, olha, se você conseguir fazer 15 disciplinas em ERE, tá de parabéns, mas, né, juízo. Pelo amor de Deus, não puxa ondas de ótica no segundo período. Bem lembrado. Por isso que é importante aquela questão da tutoria, do PTA, porque os professores também vão te falar isso, e que você pode não, o que é recomendado, o que não é recomendado você puxar. Então, tome cuidado com essa parte. Não que tutor também vem falar com a gente dá um jeitinho. Sim, escolha um tutor. Só assim, realmente, não façam essas besteiras de no segundo período puxar ondas de ótica, segundo período puxar matéria diretiva de engenharia. Por mais que você sinta vontade, calma, respira, porque senão lá na frente vocês vão perceber a besteira que vocês fizeram agora. Então, tome cuidado. Pode falar. A questão do planejamento, né? Só relembrando o motivo dessa live de hoje. Trabalhar com planejamento, né? Se nós trabalharmos com planejamento, vai ficar mais tranquilo, vai ficar menos árduo, menos chato, menos difícil, um sacrifício menor. Então, essa live vai estar gravada, vou pedir para vocês olharem de novo, enviarem para nós as dúvidas. Tem muita coisa que às vezes a gente acha que está falando, né? Mas às vezes fica alguma coisa para trás. Então, tem aí o nosso contato. O CI trabalha diretamente com a CRCA. O Wallace, não sei se ele está aqui com a gente hoje. O Wallace é sensacional, uma pessoa muito bacana de conversar. Às vezes eu não consigo dar atenção para todo mundo para conversar, porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas manda mensagem, manda e-mail, a gente responde assim que puder. O pessoal do Senac, Sintec, CI, CRCA, nós todos trabalhamos bem juntos, bem coesos. Se vocês precisarem alguma coisa do que está nessa live e também do que não está nessa live, por favor, entre em contato. A Amanda mandou o WhatsApp ali também no chat da assessoria pedagógica. Deixa eu colocar lá no YouTube também, porque senão depois não vai ficar gravado. Galera, desses que estão aí, na tela, um minutinho, vou colar lá. Só para quem não sabe o que é, o Senac Sintec é o Centro Acadêmico de Ciência e Tecnologia, tá? Eu, PV, mais um time, muita gente boa que a gente tem lá, a gente pode atender. Todo mundo aqui dentro é aluno do BICT igual você, tá? Ou que é aluno da engenharia também, a gente ajuda também, tá? Aqui, todo mundo que está aqui dentro provavelmente já vai saber o que você está passando, pelo que você está passando, então podem contar com a gente. O CI é o pessoal o pessoal da Unifal, que é o Wallace, também, que ele também trabalha no protocolo, mas ele também atende o pessoal na parte da informação lá. E o CRCA, que é o Departamento de Registro Acadêmico, a Coordenação de Registros Acadêmicos, que é a Paula e o pessoal, a Tereza e o pessoal lá do CRCA da Unifal mesmo. Tá? Nossa equipe também está presente na live, nós temos a Keren, a Jaqueline, a Marília e o Wallace, que eu considero bastante da equipe. A Tereza está de afastamento, né, por um tempo, então vocês verão, talvez, no segundo semestre de volta. Ok. Agora um assunto que foi falado um pouquinho mais cedo ali, até aproveitando que tem relativamente bastante gente aqui, aquela questão que a gente falou das dependências lá, do pessoal que trancou disciplina no primeiro período. Paulo, acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, né, para não deixar o pessoal assustado com aquela parte lá.
Opa, vamos lá, mas também tem mais uma pergunta aqui Pode no falar. chat que a gente não respondeu. Mas pode Desculpa, começar. Jéssica. Tem data para sair os horários? Tem data, tá lá no calendário, deixa eu ver que dia que foi. Lançamento aí no Se dia eu não me engano, acho que 19 de era abril. 19. 19 Isso. de abril tá a publicação dos horários no sistema acadêmico. Desculpa, Jéssica, tá trocando as abas aqui, acabei não vendo. Tá. Galera, a Paula vai saber falar melhor um pouquinho sobre isso aí, mas é o seguinte. O pessoal que no primeiro período, ou em outros períodos também, né, se não me engano, pediram o trancamento de disciplina no ERI, nesse semestre vai constar para vocês no sistema acadêmico como dependência, tá? Não é porque vocês realmente estão com dependência na disciplina ou porque vocês reprovaram na disciplina. É só uma questão técnica do sistema acadêmico, tá? Isso. Não se assustem com isso. No sistema acadêmico, a gente classifica, né? Quando a pessoa não está dentro da sua caixinha de turno, de período certinho, é considerada dependência. Se a pessoa está deixando alguma coisa para trás, ele considera dependência. Mas isso é só por causa de uma distorção de período, para ajudar a gente a localizar, a fazer previsões de qual o número de vagas que precisam ser abertas para os próximos semestres, é mais uma questão de planejamento e de estatística. Então, por favor, não fiquem preocupados, não fiquem assustados, mas se você ficar, entre em contato, a gente conversa, não tem problema, pode entrar em contato, sem problemas. Só realmente não precisem ficar assustados, tá? É só uma questão técnica ali mesmo. Outra coisa que vai acontecer nesse semestre é o seguinte. Como vocês sabem, acho que eu creio que a maioria daqui sabe, o período de integralização, que são aqueles 6 semestres necessários para se formar no BCT, ou os 9 semestres que são o máximo para se formar, durante o ERI, tanto no ERI 1, 2 e agora no 3, ele está pausado, digamos assim, tá? Pessoal que em 2019 desculpa, Paula, é 2019/1 ou 2020/1 que conta? 2019/2 ou 2020/1? Os 2020/1 não está contabilizando para prazo de integralização. Então, se a pessoa em 2020/1 teria que pedir a dilatação, ou estava com o processo de dilatação que encerrava em 2020/1, não precisa ficar preocupado, nem desesperado, porque a instrução normativa vai garantir para a pessoa esse prazo para ela poder terminar o curso. Mas tem que ficar atento. O mesmo tanto que durar a pandemia é o que vai ser acrescentado como prazo máximo, caso você precise. Isso não significa que pode não fazer nenhuma disciplina, não significa que a pessoa pode simplesmente largar a mão. É o momento que a pessoa tem que agarrar como oportunidade para concluir o curso. Isso significa, por exemplo, que se em 2020/1 você estava no 4º período, quer dizer que até hoje você ainda está no 4º período na teoria, tá? Isso. Quando acabar a pandemia, aí a gente não tiver em ERI mais, aí sim começa que você vai para o 5º período no próximo semestre. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, digamos que eu estava no 4º período em 2020/1. Até agora eu estou no 4º período na teoria. Nesse semestre, também por uma questão técnica, o sistema acadêmico vai empurrar todo mundo um período. Tá? De novo, é uma questão técnica. Na teoria, vocês ainda estão no mesmo período que estavam em 2020/1. Só no sistema acadêmico que pode aparecer para vocês lá que vocês estão um período a seguir. Quem está do 1º ao 6º período, primeiro ao 9º período, isso não vai ser muito problema. Quem está com o pé para fora na dilatação e no desligamento, na dilatação em si, vai aparecer que vocês foram desligados, tá? A galera que está em dilatação no último período, limite ali do limite, como o sistema acadêmico, por uma questão técnica, vai empurrar todo mundo um período para frente, vai constar para vocês que vocês foram desligados. Não se assustem e entrem em contato com o CRCA ou com a gente para reverter isso, tá? De novo, é uma questão técnica, ninguém está sendo empurrado realmente um período para frente, ninguém vai ter um período a menos para poder se formar. É só um probleminha que vai ter no sistema acadêmico por uma limitação técnica ali, tá? Paula, mas mesmo assim, se o pessoal ficar em dúvida, quiser sentar para conversar,
Se não tiver entendido, pode entrar em contato. Eu sempre falo isso porque às vezes o pessoal fala, nossa, não entendi, ficou com vergonha. Não precisa ter vergonha, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um WhatsApp, a gente conversa. Nesses casos, a gente agenda um horário para conversar mais tranquilamente, você vai ser atendido. Se você tiver dúvidas de como que faz, o que está acontecendo, pode entrar em contato também, a gente agenda um horário certinho para estudar o que está acontecendo, quais são os melhores caminhos. Não fique com dúvida. Ficar com dúvida não pode, tá bom? Então, em resumo é isso. Em resumo, no próximo semestre agora, que é 2021/1, possivelmente vocês vão ver que estão um período à frente, mas isso é só no sistema acadêmico. Vocês ainda estão no mesmo período, ainda vão estar no mesmo período que estavam em 2021/1, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Aproveitem. Ok. Bom, nossos canais de contato estão aí, tanto do nosso Sintec quanto do pessoal do CRCA, do CIAI e da assessoria pedagógica, tá? Podem estar entrando em contato com a gente, seja agora, seja... Só evitem deixar para o último dia da rematrícula, porque vai ter bastante gente, então, né, talvez a gente não vai conseguir responder. Mas, no mais, fiquem atentos aos prazos, tá? Amanda quer falar alguma coisa? Amanda saiu da reunião. Ok. Paula, quer encerrar falando alguma coisa para o pessoal? Avisar que nós teremos outros momentos como esse, outras lives. Reiterar aqui o convite. Agradeço a participação de todos e peço que voltem nas outras lives para tirar dúvidas sobre o que já foi conversado aqui, também sobre o que nós vamos tratar nas outras, mas não fiquem com dúvidas. Apesar de parecer que está muito cedo para falar sobre a renovação, as pessoas acham que isso, né, não vai atrapalhar, mas se tiver dúvida mais para frente, entre em contato assim mesmo, certo? É importante. Às vezes a gente não dá importância para a renovação de matrícula, mas é o que vai determinar a tranquilidade do seu semestre. E é isso que a gente deseja para os nossos alunos. Amanda voltou. Amanda, você está sem som. Não, tô falando com a Maria Clara aqui. Epa! A internet caiu aqui, voltei, mas eu consegui pegar o que você falou para o final, Paula. Amanda, você quer deixar aqui o seu recadinho final? Então tá bem, já podemos encaminhar, né? Nós vamos divulgar, a partir da próxima semana, as novas oficinas, e como a Paula acabou de dizer, participem. São temas que às vezes a gente não dá importância, mas no dia a dia, na prática, a gente vê que são fundamentais para a gente construir conhecimentos que nos ajudam a superar obstáculos. Então, divulga para os colegas, diga que foi bom, diga que esse espaço aqui é um espaço construído para os estudantes. Tragam, na próxima vez, vem você e traz mais 2, que eu acho que a gente, se ajudar o colega que está do lado passando tanta dificuldade quanto a gente ainda colabora com o curso de maneira geral. Agradeço mais uma vez o apoio da Carol, agradeço a disponibilidade do Lúcio Zancan, da Paula Sato, de estar aqui com a gente, passar essa tarde dando essas orientações tão importantes. E eles vão estar com a gente em mais oficinas, tá? Então, aguardem as próximas divulgações. Beijo, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Você já encerrou a transmissão? Estou encerrando agora. Aí. Vou parar a gravação, então, gente. Opa!